Irmãos e irmãs, este domingo, o quarto domingo da Páscoa. Em todos os anos litúrgicos, A, B e C, o quarto domingo é chamado o Domingo do Bom Pastor. A Igreja nos convida neste domingo a uma jornada mundial de oração pelas vocações. De oração para o aumento das vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, da vocação da Igreja a consumir a sua vida sendo uma igreja pastora, uma igreja que cuida do rebanho, uma igreja configurada a Cristo, bom pastor. Essa imagem, então, do pastor, que nos 3 anos litúrgicos, como disse, nós lemos capítulo 10 de João, alguns versículos. Neste ano, nós lemos o versículo de 1 a 10, onde o Senhor se revela como a porta das ovelhas. Ele mesmo vai dizer: eu sou a porta. No versículo 11 já, que vamos ler no próximo ano, Jesus já vai dizendo: eu sou o bom pastor, o belo pastor. Mas a imagem e a reflexão que fazemos de primeira instância, o Cristo sendo o pastor das ovelhas, sendo a porta que é sinal de segurança, a porta que é sinal de vitória, a porta que nós passamos de um lugar para outro, a porta que tem muitos significados. Nos impérios antigos, as cidades tinham uma porta para fechar, para proteger o povo que ali morava. Os imperadores, quando voltavam de algumas guerras, nas cidades antigas nós temos as portas dedicadas, o arco dedicado a um imperador ou outro. Mas no Evangelho, Jesus então toma essa imagem para dizer: eu sou a porta. E por esta porta passa o pastor. O falso pastor não passa pela porta, ele rouba, ele entra por trás, ele rouba, ele entra pelo muro, ele entra por outros caminhos. O ladrão e assaltante vem para desviar o caminho, vem para roubar as ovelhas. Jesus é a porta. Então nós devemos pensar em como eu posso passar por essa porta. Como eu posso meditar e perceber que eu passo e necessito desta porta. Primeiro de tudo, nós passamos por essa porta, iluminados pela primeira leitura que nós ouvimos, a primeira grande homilia de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, extasiado, tomado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, faz a sua primeira homilia reconhecendo Jesus e dizendo: convertei-vos cada um a Jesus e seja batizado. Numa primeira homilia, Pedro converteu 3.000 pessoas que foram batizadas. Aqui nós identificamos então o nosso primeiro passo, o batismo. E como é importante o batismo. E o batismo de adultos, de crianças, de todos. O texto diz: 3.000 pessoas se uniram a eles. Pelo batismo, então, é o primeiro modo que passamos pela porta. Pelo batismo, eu aceito o Senhor Jesus. Eu creio firmemente no Senhor. Eu professo a minha fé. Por isso que sempre insisto que o batismo não pode ser um gesto qualquer, mas um compromisso de pais e padrinhos da comunidade cristã que batiza seus filhos e afilhados, suas crianças, jovens e adultos,
para dizer: é por este caminho que nós vamos seguir. Não é pensar, depois que ele crescer, ele decide por onde ele vai. Eu batizo agora, mas eu não levo a criança na igreja. Eu batizo hoje, mas o batismo se renova a cada dia, pois eu preciso mergulhar sempre mais no Senhor. E a segunda leitura que nós ouvimos da carta de Pedro é tão bonito para dizer: andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora nós não somos mais desgarrados. Nós sabemos o caminho, e o caminho é Jesus. Nós sabemos por onde devemos passar. O pastor que nos convida a essa experiência de amor. Jesus, então, dando a vida por nós e se passando como pastor, o bom pastor, a porta das ovelhas, o sinal de segurança, tudo isso por amor, para revelar o grande amor de Deus. O grande amor de Deus que não quer perder ninguém e quer salvar a todos e quer dar o que tem de melhor. Nós cantamos como Salmo 23, talvez um dos salmos mais conhecidos e cantados pelo povo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor que nos conduz. Quase em todas as casas que vamos, temos lá um quadro, uma frase, tem algumas Bíblias que nem fecha mais, está sempre aberta no Salmo 23. O Senhor é o bom pastor. Por quê? Porque esse salmo nos dá confiança. Esse salmo nos diz: o Senhor vai me conduzindo, o Senhor me dá o que tem de melhor, verdes pastagens, sombra, água, comida. Essa comparação, essa parábola do pastor e as ovelhas, para dizer: nós somos as ovelhas queridas de Deus. Nós somos as queridas ovelhas que o Senhor deu a vida para nos resgatar, para não perder ninguém. E o versículo 10 deste capítulo 10 de João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância da vida em Deus é uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de resgate. Ele não quer perder ninguém e não quer jogar a nossa vida nas mãos de ninguém. Por isso devemos ter atenção. A quem nós damos atenção? A quem nós estamos ouvindo? E aqui um outro aspecto bonito de Deus. O pastor passa pela porta, o porteiro abre a porta, ele passa e ele chama cada ovelha pelo nome, como no batismo que nós somos chamados pelo nome. Deus nos conhece por inteiro. Ele chama e as ovelhas conhecem a sua voz e vão atrás dele. Como nós vamos reconhecendo a voz de Jesus? O Papa Leão, na mensagem para este domingo mundial pelas vocações, nos convida a duas experiências profundas para reconhecer a voz de Jesus, o bom pastor. A adoração eucarística, se colocar diante de Jesus, e a meditação da palavra de Deus. Adorar o Senhor, estar de joelho diante do Senhor, olhando para Jesus e que Jesus olhe para nós, escutando a voz de Jesus que nos fala na sua palavra, e nós podemos também elevar a nossa voz a Ele em gratidão e louvor. A nossa adoração, a nossa oração e a meditação da palavra. Por isso nós somos como sacos vazios se não meditamos a palavra. Se nós não temos confiança na palavra, lermos a palavra de Deus, virmos à missa semanalmente ouvindo a palavra, nos alimentando dessa palavra, qualquer palavra do mundo nos leva. Sabe quando algum bate a nossa porta e fala uma coisa que te põe uma minhoca na cabeça? É porque nesse lugar da minhoca na cabeça nós temos que pôr a verdadeira palavra. Quando alguém vem lá e fala: vem para cá que aqui que está a salvação. Não
podemos tremer. Ó, vem aqui que aqui você vai ser salvo, aqui você vai receber cura. Ou quando algum que vem aqui é com a guerra que tem que resolver os problemas do mundo, é com a matança. Está colocando coisa errada no nosso coração. Nós temos filhos da paz, do Deus amor, do Deus justiça, do Deus misericórdia. Meditar a palavra e encher o nosso coração de vida nova. Para concluir, o pastor, ele conhece a palavra, ele conhece o seu rebanho e ele dá a vida pelo rebanho. Ele vai atrás, até daquela desgarrada, ele traz de volta. Daquela machucada, ele coloca nos seus ombros e a carrega de volta. Daquela que se quebrou ou se machucou, ele cuida, faz ali um bom tratamento para que ela fique melhor. Assim é a igreja, e deve ser. Por isso nós devemos rezar pela nossa igreja, para não sermos lugar de brigas, rivalidades, de egos que se batem, mas de amor que vive em comunhão. Rezar pelos nossos padres, pelos seminaristas, pelos bispos, pelo Papa, pelas nossas lideranças, para que sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que busque aquele afastado, que acolhe o que está chegando, que cuide daqueles que aqui temos. O pastor tem coragem de deixar as 99 ovelhas ali guardadas e ir atrás daquela que se desgarrou. Por isso, não se condene quando em algum momento você se desgarrar, ou até mesmo quando você precisar de ir buscar alguém. É a missão de Jesus, é buscar o afastado, mas é também aceitar a correção. O pastor, ele também corrige aquela desgarrada e traz de volta para o caminho. O padre é também essa missão na paróquia. De vez em quando a gente não gosta muito de ser corrigido, não é? Mas de vez em quando a gente precisa voltar para o caminho. O pastor tem o cajado, e o cajado ele pega na patinha da ovelha e traz ela de volta. Até se precisar de quebrar a pata, para depois arruma, para dizer, não vai por aí, porque por aí você pode se dar mal. Que nós possamos, então, num exercício de meditação diante de Jesus, descobrirmos qual é o melhor caminho, por onde nós devemos seguir. Que o Senhor nos conduza para verdes passagens, que o Senhor nos conduza para uma vida em abundância. Rezemos nesse instante, nessa palavra. Sinta o Senhor que fala a nós, e que Ele possa ouvir o nosso louvor. Obrigado, Senhor, por nos ter dado a vida, por nos amar infinitamente. Amém.